Isso. Pronto. Beleza. Bom, então vamos lá. Eu vou iniciar aqui, né? Vou fazer uma apresentação, uma breve apresentação minha aqui. Bom, eu sou mestre, né, em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC São Paulo. Eu tenho uma especialização em tecnologias educacionais, engenharia de software e educação no ciclo básico de 9 anos. Sou graduada em processamento de dados e também estou fazendo uma outra pós-graduação agora que fala justamente sobre ensino online e as inovações das plataformas. Eu tenho uma experiência de mais de 30 anos em educação, atuando como professora de robótica, tecnologias educacionais, PBL, Project Based Learning e STEAM. Coordeno diversos projetos multidisciplinares com game, Minecraft. Sou autora de artigos sobre educação, robótica e projetos multidisciplinares. Sou integrante do grupo de pesquisa HTM, que é um grupo de pesquisa em games, aplicativos, tecnologias de realidade mista e educação empreendedora certificado pelo CNPq. Na área educacional e corporativa, atuo como consultora em educação. Sou professora do curso de especialização TEDIC, Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação na PUC. Idealizadora e coordenadora do projeto Classmaker Educação, voltado à capacitação e formação de docentes. Atualmente sou doutoranda na PUC São Paulo, no mesmo programa, no TID, trabalhando com ensino maker híbrido e a formação dos educadores dentro do currículo das escolas mais inovadoras. Sou desenvolvedora de conteúdos bilíngues com o uso de tecnologias educacionais, robótica e games na FTD Educação. Eu estou deixando aqui embaixo o link com o meu Lattes, para quem quiser consultar, a minha página pessoal e a página da Classmaker, que lá você tem todo o pessoal que integra a equipe, ok? O pessoal está me mandando mensagem aqui que vão entrar. Bom, vamos lá. Sobre as redes sociais, né? Eu coloquei nessa apresentação, inclusive, algumas referências importantes sobre o assunto, tá? Então, enfim, né, o que seriam, o que vem a ser uma rede social, tá? As redes sociais são redes de comunicação que envolvem a linguagem simbólica, os limites culturais e as relações de poder. Isso é quando a gente fala de redes sociais em um contexto geral, que nós trabalhamos justamente esse tipo de conceito. Então, quem são esses usuários da rede agora? Eu fiz uma pesquisa para poder fazer essa apresentação, e aí eu vou mostrar qual é a porcentagem por faixa etária e os acessos que essas redes têm. Bom, as redes sociais no cotidiano, né? Então, eu tenho aqui que as redes sociais mais consumidas em todo o mundo. Lógico que aí você tem alguns países que acessam algumas redes, outros que não acessam, mas isso também vale porque é uma pesquisa feita pela TIC, que foi realizada agora o ano passado. A gente sabe que esses números mudaram. Na verdade, esses números aumentaram por conta da pandemia. Então, a gente teve aí uma curva nesse gráfico, tá? Então, se a gente for perceber, olhando aqui no gráfico, o Facebook é aquele que ainda tem o maior número de acesso. Aí você vai falar, poxa, mas como que é isso? Porque os jovens falam que não querem, né? Assim, a molecada aí, a geração Z, diz, não quero mais usar o Facebook, isso é coisa mais antiga. Acontece que o Facebook ele é interessante quando a gente fala no uso de uma rede, porque ele é gratuito. E ele tem um know-how muito grande, né? Ou seja, ele tem pessoas que trabalham para mantê-lo no ar. E quando você está trabalhando conteúdos, você pode, no momento que você cria a sua rede social pelo Facebook, você pode estar armazenando esses conteúdos na nuvem do Facebook. Então, você não tem problema de espaço nos seus equipamentos e você tem um acesso em qualquer lugar. Então, isso já é uma coisa que a gente já pode começar
a cogitar quando a gente fala de rede social e o que usar e para que finalidade. O YouTube está entrando em segundo lugar, juntamente agora com o WhatsApp. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas ainda, principalmente os Estados Unidos, eles ainda usam o Facebook Messenger. Que o pessoal, nós aqui no Brasil não temos muito costume, né, do Facebook Messenger, mas eles também fazem uso disso. Nós podemos colocar aqui, voltando que quando essa pesquisa foi realizada, a gente não tinha o TikTok. Agora, veja só, até mesmo o TikTok a gente consegue usar para a área educacional. São vídeos muito rápidos que você pode estar utilizando, passando mensagens, fazendo uns quiz muito rápido. Então, o TikTok também está sendo utilizado agora na área educacional, por exemplo. E lógico, no cotidiano normal das redes sociais, agora que os jovens estão mais usando. Então, é interessante, a gente sempre está tentando encontrar essas redes onde a gente sabe que o nosso público-alvo está inserido. Saber a idade dos seus usuários é bom para saber como atingir o seu público-alvo. Então, veja, quando a gente fala de Facebook, nós estamos vendo que a maior quantidade de pessoas que tem acesso é dos 18 aos 24 anos. Nós temos aí 28% de acesso ainda no Facebook. Por quê? Essa idade de 18 a 24 anos não fazem parte da nossa geração Z. Tá? Eles são da geração dos nativos digitais. Então, é importante a gente conhecer essa questão das gerações. Então, se você está atuando em um Facebook e você tem pessoas a partir dos 18 anos na sua rede que você quer alcançá-los, você sabe que o Facebook ainda é uma boa opção. Se a gente for olhar nas pessoas de 35 a 44 anos, você tem 18% de acesso. Lembrando que esses acessos todos aumentaram. Ok? Já no momento que você está falando também de um Instagram, por exemplo, você já tem de 25 a 34 anos com 26% de acesso. Então, significa que nós temos algumas redes que a gente precisa ter um olhar diferenciado para elas. Bom, sobre essas gerações que a gente estava falando relacionado ao slide anterior. Quando a gente fala nas gerações, a geração que nós temos atualmente, que a gente busca trabalhar e aonde as pessoas estão inseridas, é a geração dos millennials, que nasceu mais ou menos a partir de 1980. A partir de 1997, aí existe uma discussão, né, entre os autores, entre 1997 e o ano 2000, é onde entrou a geração Z. Então, isso significa que essa nova geração que está aí, que normalmente, que estão agora no ensino médio, Fundamental 2, Fundamental 1, que são essas novas que nasceram a partir do ano 2000, eles têm um acesso maior em tudo que é mídia. Então, significa que você não consegue atingir essas pessoas se você não tiver um conteúdo digital para trabalhar. Então, as redes sociais, elas acabam se apresentando para a gente como uma importante ferramenta de trabalho. Além dela ser uma ferramenta de avaliação agora. A partir do ano de 2021, com o ensino híbrido, nós vamos ter duas ferramentas de avaliação importantes. São as redes sociais virtuais e os portfólios digitais. São duas ferramentas importantes de apresentação de trabalho para os alunos e para aqueles que estão no mercado de trabalho também, ok? Então, Piggers e Boba, eles falam o seguinte, que atualmente a educação nos apresenta um mundo de conhecimento ilimitado, com acessibilidade e transformação. Então, nós já tínhamos esse contexto, né, de redes sociais que a gente atuava e era um mundo dinâmico. Agora a gente está em um outro contexto. Por quê? Nós temos a questão da educação 7.0, que é a educação pós-pandêmica. Então, isso significa que todas essas gerações vão acabar de qualquer maneira na sua rede social. Então, cabe a você perceber qual é a rede que você consegue estar alcançando esses usuários. É importante a gente perceber que quando a gente fala sobre essas novas gerações que estão aí, normalmente elas são demarcadas pelos períodos da Revolução Industrial.
Então, isso significa que lá atrás, quando a gente falava na indústria 1.0, que nasceu a educação 1.0, a gente falava justamente naquele período que eles eram preparados para trabalhar em fábricas, por exemplo. Então, era o que? Era a padronização do trabalho. E aí nós entramos para a indústria 2.0, que acompanhou a educação 2.0. Eram, por exemplo, os imigrantes que chegavam e eles eram aceitos nas fábricas para trabalhar. Então, você tinha que ter um trabalho que era um trabalho que funcionava de que forma? Através da memorização. Era assim que trabalhava. E já chegando no finalzinho, né, da educação 2.0, você acaba batendo justamente com aquela geração que eram chamados baby boomers, né? Quem é essa geração? Quem faz parte, né, dessa geração dos baby boomers? Foi exatamente na época do pós-guerra, quando terminou, né, a época da Segunda Guerra Mundial, o país estava falido em diversos setores e os Estados Unidos precisavam novamente demonstrar uma supremacia. Então, o que aconteceu nesse período? A área de marketing das empresas acabou criando a educação 3.0, que era pautada em tecnologias que adivinham do uso e reuso de algumas coisas e que já entrava o ensino maker, que nós já conversamos aí em uma outra live junto com a Roberta. Essa geração dos maker entrou exatamente nesse período que foi pós-guerra. Então, quando aconteceu isso, foi quando começou a aparecer lá no finalzinho, lá de 60, desculpa, no final de 50, começou a aparecer o primeiro computador da IBM, surgiu o primeiro Apple, e aí a indústria da tecnologia foi se introduzindo devagarzinho. Por que é a geração que a gente fala a geração do boom? Porque era uma geração que buscava vendas e compras, precisava ter uma atuação no mercado muito forte. Então, quando a gente chega lá numa geração X, é aquela geração que começou a aparecer os primeiros videogames. Então, as pessoas tinham interesse, mas não tinham os canais para isso, não havia um processo, né? E aí nós entramos naquela que foi da década de 80, que é do pessoal que gosta, que utiliza muito o YouTube. No finalzinho dela entrou as startups, as famosas startups. Então, é uma geração que já está vindo desde a década de 80, muito inserida no contexto virtual, tá? E aí, finalmente, a gente chegou nos Centennials, ou o que a gente chama da geração Z. Bom, a grande nuance dessa geração é zapear, tendo várias opções entre canais de televisão, internet, vídeo, games e smartphones. Então, assim, eles têm um acesso muito grande ao WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta importante de mensagem instantânea também, tem um apoio importante, tanto na educação, e aquilo que a educação apoia é aquilo que a gente sabe que está em alta no mercado. Então, a geração Z, ou os nativos digitais, são a definição sociológica para a geração de pessoas nascidas, em média, entre a segunda metade dos anos 90 até o início do ano de 2010. A teoria mais aceita por estudiosos é que surgiu como sucessória a geração Y, a do final de 1982. Portanto, é a geração que corresponde à idealização e nascimento da web, criada em 90 por Till Berners-Lee, e no boom da criação dos aparelhos tecnológicos modernos. As pessoas da geração Z são conhecidas por serem nativas digitais, muito familiarizadas com a internet, compartilhamento de arquivos, telefones móveis, e não apenas acessando a rede de suas casas, mas também pelo celular, estando assim extremamente conectadas. Suas principais características são compreensão da tecnologia e abertura social às tecnologias. Essa parte quando a gente fala sobre essa abertura social, né, as tecnologias, é muito importante a gente lembrar que até um bom tempo atrás, o ensino à distância, o EAD, não era visto com bons olhos pela educação. Então, muito se discutia, muito falava, diversas normativas foram criadas pela Universidade Aberta de Brasília, falando justamente sobre essa questão do ensino à distância. Então, existia, isso até uns 6 anos atrás, existia aquela questão de você receber um currículo com alguém com formação em ensino à distância, em AD, que frente a uma pessoa que tinha uma graduação presencial e uma graduação online, a preferência era dada para a presencial. Esse cenário já vinha mudando, e agora ele mudou mais ainda, porque a gente viu que até na educação básica a gente está utilizando o ensino à distância. Então, é sempre bom a gente entender aonde que está indo, aonde que vai as nossas perspectivas.
Bom, a questão da internet, né? Como que funciona quando a gente está falando de internet, a gente está falando de rede social? Nós temos aí duas palavras importantes, tá? Que é a globalização e mundialização. São duas palavras importantes porque elas estão ligadas ao nosso contexto, à atualidade, ao trabalho, ao estudo e principalmente quando a gente fala de marketing e vendas. Então, a globalização, ela refere-se à homogeneização de procedimentos e sentidos da economia entre os países, o que envolve tecnologias de produção e sistema financeiro transnacional. A mundialização é um conjunto de processos culturais, de informação, sociais, econômicos e políticos globalizados. Significa que nosso acesso está em tudo. Haja visto que agora nós já temos a inteligência artificial atuando na nossa internet. Um bom exemplo disso é quando a gente vai lá na internet e a gente faz a pesquisa de um produto. Você quer comprar um tênis de uma determinada marca, ok? E aí, quando você começa a entrar nas suas redes, onde você costuma normalmente fazer acesso, aquele produto que você procurou, ele começa a aparecer toda hora. Isso nada mais é do que os bots da internet, os robôs da internet. E eles têm algoritmos inteligentes justamente para buscar quem? O foco do consumidor, tá? Bom, quando a gente fala em redes, nós temos que considerar sempre 4 pontos importantes, né? Uma rede, se a gente for partir de um conceito e definição, a gente fala sobre pessoas conectadas por um ou mais interesses ou objetivos, né? Isso realmente ele acaba criando aí um margeamento das redes sociais. É aquilo que eu busco, é diferente daquilo que eu encontro, ok? Então, o que eu tenho aí, principalmente quando eu falo nisso? Eu tenho 4 tópicos importantes. Eu tenho aí os interesses, que precisam ser bem definidos, o que eu estou procurando, se é igual aos objetivos que eu estou buscando e se aquele grupo é direcionado para isso. Em segundo lugar, eu tenho os conhecimentos, né? O que eu busco de conhecimento a respeito disso? Qual é a parte cognitiva que está inserida dentro dessa rede? A terceira dela é o esforço. Por que a gente fala em esforço? Porque a pessoa tem que estar toda hora se atualizando com relação à tecnologia. A gente sabe que várias coisas podem acontecer, às vezes a gente tem dificuldade de estar fazendo curso, mas nós estamos dentro de uma época contemporânea. Então, hoje a gente não fala só mais de habilidades e competências do século XXI. Na verdade, agora a gente fala das competências da educação plus, que fala sobre os 6 Cs e os 2 Es, que faz parte de todo aquele contexto, tá? A educação 6.0 ou educação plus, como a gente fala, na verdade, ela ainda não chegou ao Brasil, tá? Ela não chegou, ela está só lá fora, está nos Estados Unidos ainda, em outros países. A Finlândia, a Dinamarca, por exemplo, já está com ela. E ela fala o seguinte, que todos os meios de aprendizagem vão estar disponíveis na educação 6.0 em todas as plataformas, que a educação passou a ser 7 dias por semana e 24 horas por dia. Então, isso significa que em qualquer lugar que você acessar, em qualquer lugar que você entrar, ali você vai ter, de qualquer maneira, um foco na educação, ok? E aí, uma coisa que não poderia faltar, né, que é inerente às informações. Informação está disponível em tudo quanto é lugar, ok? Então, é importante essas informações que estão disponíveis para a gente conseguir entender o que é uma informação pertinente ou não, o que é uma boa informação ou não. E aí vem justamente de encontro aquilo que a gente estava falando, né? O que é uma boa rede social? O que não é uma boa rede social, né? São dois opostos. Então, essa parte de informações, ela entra aí 3 tópicos básicos. Aqui hoje não vai dar para falar sobre eles, mas dentro de informações nós temos 3 tópicos, e o primeiro desses tópicos é a segurança cibernética, que a gente já falou agora, que agora já virou lei. Em segundo lugar, nós temos a informação midiática, é o consumo que eu tenho das mídias e como administrar. E a terceira delas são os fake news. Então, veja que quando a gente fala dessas informações, a rede está inserida nesses 3 tópicos que eu acabei de mencionar, ok? Aí, pegando uma definição, eu sempre gosto de passar essa definição porque tem que ficar claro que rede social virtual não é a mesma coisa que uma rede social normal.
Quando a gente fala de rede social, a gente tem que pensar que uma rede social é qualquer lugar que aquela rede que você já possui virtualmente possa transcender o espaço e ter um encontro presencial. Então, aí eu estou falando de uma rede social sui generis, tá? O que eu quero dizer com isso? Deixa eu só abrir aqui, gente, porque tem gente que está tentando entrar. Pronto. Então, quando a gente fala dessa rede social, a gente entende que ela está transcendendo um outro ponto. A rede social começa em algum ponto virtual que você conheceu, você encontrou essa pessoa, e em um segundo momento você vai para o encontro presencial. Um exemplo, vamos pensar que você tem um grupo de uma determinada rede social, e esse grupo eles têm um hobby. Vamos supor. E aí vocês vão conversando, vocês vão tendo contato, vocês abriram um grupo, e em um dado momento o pessoal vai falar, por exemplo, ó, dia tal nós estamos marcando, vamos sair todo mundo para fazer aquela pedalada de noite. Você acabou de transcender a rede virtual e passou para a presencial. Então, nesse momento, o contexto é uma rede social. É diferente de uma rede social virtual, ok? Que é o que nós estamos agora. Então, pela definição do dicionário Aurélio, os princípios da rede configuram abertura e porosidade, né? Abertura porque você tem um público bem diverso, e a porosidade porque é uma rede aberta, ok? Por ser uma ligação social, a conexão fundamental entre as pessoas se dá através da identidade. Então, olha só, aqui tem uma coisa importante. Em um momento, há muito tempo lá atrás, quando a gente foi lá e criou nossa rede social, nós criamos a nossa rede social por afinidade de identidade. Quem é fulano? Ah, ele é meu amigo, então eu vou adicionar. Ah, quem é esse cano? Ah, meu amigo, eu vou adicionar. Foi assim que a gente criou nossa rede. Agora, é diferente no momento que nós estamos atual, que a gente cria a nossa rede social não é só por afinidade, não é por identidade, ela é para a área de trabalho. Então, isso significa que se você misturar a afinidade de identidade com a sua rede de trabalho, você vai ter problemas ali futuramente na frente, e eu vou explicar por quê. Então, a rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. Uma das fundamentais características na definição das redes é a sua abertura, possibilitando relacionamentos horizontais, ok? Isso significa que você... o que ele quer dizer com relacionamentos horizontais? É aquelas pessoas que você encontra no seu dia a dia, e que de alguma maneira ou você tem um alinhamento por faixa etária ou um alinhamento por afinidade. Qual é o alinhamento da afinidade? Parentesco, família, por exemplo, ou amigos em um círculo social, tá? Então, as redes não são, portanto, apenas uma outra apenas uma outra forma de estrutura, mas quase uma não estrutura. Lembre-se que eu falei que as nossas redes, para quem criou lá atrás, ela está misturada, ela vira uma rede heterogênea, ok? No sentido de que parte de sua força está na habilidade de se fazer e desfazer rapidamente. Então, o que ele quer dizer com isso? As nossas redes sociais atualmente, elas têm uma capacidade muito grande de se desfazer. Por quê? Ela tem interesses misturados na rede. A gente costuma, por exemplo, vou até usar um exemplo aí da nossa aula do curso, a gente costuma colocar as pessoas do nosso círculo de trabalho na rede social. Se você não tem uma afinidade, uma identidade com aquela pessoa que você trabalha, que chegue num nível de família, de amigos próximos, não é interessante você ter essas pessoas na sua rede. Por quê? Vamos supor, eu vou usar esse exemplo porque foi um exemplo excelente, no curso, uma professora que estava fazendo a aula, né, estava fazendo o curso com a gente, ela tem as pessoas do trabalho dela dentro da rede social dela. Então, o que aconteceu? Um final de semana, ela saiu, ela encontrou com o pessoal e foi fazer uma pedalada. E aí ela voltou e foi tirar uma dúvida com a coordenadora. Falou, olha, eu preciso enviar tal conteúdo, mas não estou entendendo bem como eu devo fazer. Como você me orienta? Então, o que a coordenadora respondeu para ela? Talvez se você não tivesse saído para a pedalada, você teria conseguido fazer. Então, veja, não tinha nada a ver o trabalho dela de sábado e domingo, é o momento dela, é uma hora dela.
Mas o que aconteceu? A pessoa está no círculo dela. Então, a partir do momento que ela viu aquilo, e de repente ela ligou, passou uma mensagem, olha, eu estou com uma dúvida, a pessoa respondeu dessa forma. Por quê? Porque ela está no círculo dela. Veja, isso daí poderia ter evitado um monte de situações diferentes. Assim como você ter, de repente, a sua sobrinha, vou usar de novo um exemplo dela, você pode ter a sua sobrinha numa rede social da sua família, mas a sua sobrinha também pode ser sua aluna. Então, veja, cabe ela em 2 lugares. Mas se a pessoa começa a fazer aquela limpa, tem um pessoal que coloca assim, olha, eu estou fazendo uma limpa, estou acertando a minha vida na minha rede social, estou tirando gente, estou colocando gente nova, estou renovando a minha rede social. Nesse momento de renovação, a pessoa vai lá e tirou, por exemplo, a sobrinha. Aí o irmão liga e fala assim, por que você removeu a minha filha do grupo dos estudantes? Mas veja, ela não era estudante, ela era sobrinha. Em algum momento ela estava na escola, depois ela saiu. Então, já gerou uma questão de conflito em família. Então, é sempre importante, se você tem essa pessoa em 2 contextos, ok. Se você tem uma afinidade, tem uma importância além dos interesses comuns, você pode estar colocando ela. Mas, veja, é sempre bom, quando a gente pensa em relação de trabalho, você ter uma rede para trabalho, ok? Então, veja que se a gente parar um pouquinho agora para pensar, a nossa própria rede social, ela é frágil. Ela já é uma rede frágil. Então, nós podemos ali ter inúmeros problemas na nossa própria rede, porque coisas podem ser postadas no nosso cotidiano que as pessoas podem não aceitar, ou podem não ver com bons olhos, por exemplo. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de rede social, entra aí já 3 questões importantes. A primeira delas é a composição de mídias digitais, o que são as mídias digitais, as mídias sociais e as redes sociais virtuais. Então, a rede, ela engloba esses 3 conceitos, tá? Então, falando primeiramente sobre as mídias digitais. A mídia digital é a mídia eletrônica, ou um meio de veiculação ou comunicação eletrônicos baseados em tecnologia digital. Por exemplo, eu fui lá e fiz assim uma apresentaçãozinha rápida, movimentada, dinâmica, porque ela é uma tecnologia digital, ela foi feita com uma tecnologia digital e ela está sendo veiculada no marketing. Então, por exemplo, eu posso estar compartilhando até mesmo um vídeo no YouTube. O vídeo no YouTube, eles vão ser já entrando como mídias sociais, tá? Porque o YouTube é uma mídia social, mas ele também é uma mídia digital, porque ele foi produzido o quê? Com meios digitais, tá? Então, você pode, de repente, estar compartilhando um vídeo no YouTube que tem movimento, tem transição, tem som, tem luzes, tem pessoas. Então, isso configura uma mídia digital, ok? Ela não requer necessariamente produção de conteúdo de muitos para muitos. Quando a gente fala de conteúdos de muitos para muitos, significa que eu posso ter diversas pessoas produzindo um conteúdo, dividindo com outras diversas pessoas. Então, ou seja, se nós aqui, vamos supor, nós 5 aqui estivéssemos produzindo conteúdo, nós 3 poderíamos estar falando assim, pessoal, vamos cada um aqui realizar uma pesquisa, um trabalho, e vamos divulgar entre nossos pares. Eu acabei de criar um muitos para muitos. Um exemplo, vamos pensar no Instagram. Você foi lá e criou um conteúdo qualquer para o Instagram. Qual é seu objetivo com aquele conteúdo que você criou? Eu quero atingir o maior número de pessoas possíveis. Isso é uma coisa. Eu quero atingir os alunos da minha sala de aula. Isso é outra coisa. A gente está falando de mundos diferentes, plataformas diferentes. Então, vamos supor que nós aqui, 5, produzíssemos material e fôssemos colocar aquilo no Instagram. Que tipo de material? Eu não sei. Eu podia estar, por exemplo, eu vou lá e publico uma reportagem importante, coloquei lá no Instagram, está público. Então, isso significa que eu peguei uma reportagem que alguém lá atrás produziu, e foram várias pessoas trabalhando, olha muitos aí, e eu joguei para vocês. Então, eu me tornei um canal, eu joguei para várias pessoas. Então, isso também engloba qualquer um que estiver olhando. Então, todo mundo vai poder opinar. Se todo mundo pode opinar e pode colocar gostei, não gostei, compartilhei, não compartilhei, nós estamos nos muitos para muitos, tá? E nem relações interpessoais. Se você tem um canal que é para o seu trabalho, você precisa começar, você tem que criar o que a gente chama de funil vertical. Então, o que é o funil vertical? Eu tenho esse problema hoje. A minha rede começou há muito tempo atrás, e eu tenho um sério problema com a minha rede.
que os educadores que eram meus amigos, hoje também são meu público. Eu migrei, eu tive um processo de migração. Então, o que é o certo? Eu criar uma rede social, eu, Carla, com uma rede social, para os educadores que eu tenho foco. Agora, eles não deveriam estar dentre aquelas pessoas que fazem parte, que são próximas a mim, por exemplo. Então, eu, Carla, tenho uma rede que precisa de um funil vertical. Eu estou com problemas na minha rede. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e criei um perfil somente para educadores, trabalham, colocar postagem, coisas relacionadas à educação, coisas interessantes. Ali, por exemplo, eu já não vou compartilhar as coisas pessoais. E aos poucos, eu estou incluindo aquelas pessoas que estão no meu primeiro perfil, migrando elas para o perfil 2, e excluindo do perfil 1, explicando, pedindo desculpa, enfim, qualquer coisa, e migrando elas e aos poucos fazendo isso, de tal maneira que eu não ofenda a pessoa por conta da sua proximidade comigo, ok? Então, muito mais abrangente e designa qualquer meio de comunicação que se utilize de tecnologia digital, ou seja, toda rede social é uma mídia social, que por sua vez também é uma mídia digital. Ok? É importante esses conceitos que está sendo falado. As mídias digitais referem-se a um conjunto de veículos de comunicação baseados em tecnologia. E dentre eles podemos citar programas como internet, intranet, MSM, o famoso MSN, que hoje o pessoal quase não usa muito, ok? E também a web, que é uma importante ferramenta e talvez, na verdade, a internet é a mais importante das nossas mídias digitais, porque ali você tem tudo, ok? Bom, as mídias sociais. As mídias sociais são sites da internet construídos para permitir a criação colaborativa de conteúdo. Então, vamos lá. Criação colaborativa de conteúdo. Posso estar falando de um Instagram agora? Posso criar conteúdo no Instagram? Posso. Vou compartilhar por lá. Isso significa que eu estou utilizando ele porque o Instagram é uma mídia social através de que uso? Estou usando uma mídia digital para divulgar lá dentro. Veja que são coisas diferentes esses conceitos, tá? Para nós da área da educação, é importante a gente entender isso. Então, esse é um termo que ele define a interação interpessoal no meio eletrônico. Então, as pessoas vão entender quando você compartilha sua mídia digital que você está trabalhando com uma mídia social na sua rede social virtual. Veja que aí nós temos 3 paradas aí, 3 portas, tá? E, finalmente, as redes sociais, que são ambientes cujo foco é reunir pessoas. Se a gente quer vender, a gente quer trabalhar, a gente tem alunos, a gente quer dar aula, então a gente está falando em reunir pessoas. Os chamados membros, que uma vez inscritos podem expor o seu perfil com dados como fotos pessoais, textos, mensagens e vídeos, além de interagir com outros membros, criando lista de amigos e comunidades. É importante você ter uma rede social que te dê esse recurso de ferramenta. Nós temos esse recurso de ferramenta, por exemplo, no Facebook, mas poucas são as pessoas que entram lá para personalizar os conteúdos compartilhados. Porque quando a gente compartilha, a gente já sai clicando de uma vez, automaticamente ele pega o último. Ou é público, ou é o amigo, ou amigo do amigo. Né? E que esse amigo do amigo é uma coisa estranha, porque o amigo do amigo acaba virando público. Tá? E aí, quando você fala no personalizado, é que é um trabalhão danado. Mas você pode personalizar as suas repostagens, tá? Entrar lá e... Só que assim, imagina quem tem 5.000 pessoas em seu perfil. Para ele criar uma personalização com 3 categorias, pessoal, social e trabalho, imagina toda vez ele entrar para colocar. A gente entende que realmente é muito trabalho para fazer. Então, eu, pelo menos, eu vejo como um caminho mais simples a gente funilar a nossa rede social, tá? E tudo isso que a gente está falando está dentro do ciberespaço. Então, aqui começa o perigo e aqui começa aquele primeiro item quando eu falei das informações em rede, que é a segurança cibernética, ok? Então, as grandes tecnologias digitais surgiram como a infraestrutura do ciberespaço. Novo espaço de comunicação, sociabilidade, organização, transação, mas também de um novo mercado de informações e do conhecimento. É muita informação disponível e nem sempre nós podemos entender que aquela informação está sendo bem o quê? Compartilhada, ok? Dentro do ciberespaço, nós temos o conectivismo. Conectivismo é uma teoria que trabalha sobre todos esses assuntos. Eu não vou entrar nesse contexto aqui agora,
porque é uma coisa que ele requer reflexão, ok? Mas eu posso deixar textos disponíveis para fazer a leitura e fico à disposição para quem tiver dúvida. E aí eu trouxe isso aqui, compilando as definições elencadas. Significa que quando nós dizemos eu estou numa rede social, eu tenho um Facebook, eu tenho um Instagram, eu tenho um TikTok, enfim, eu entendo que ele é apenas um pequeno grão, porque isso daí já está vindo de onde? Da mídia digital, que é a mídia social e que vira a nossa rede. E esse conjunto, esse círculo verde que eu coloquei, ele te remete a um outro assunto interessante, que também não seria hoje que eu poderia falar, mas é algo chamado inteligência coletiva, ok? A inteligência coletiva é algo como se fossem as nossas conexões neurais, tá? Pense nos axônios como várias pessoas conectadas pensando junto um único assunto. Então, isso daí também é assunto, assim, é uma coisa bem interessante, bem acadêmica, mas não dá para falar assim. Né, Benê? O Benê que está aqui assistindo a gente, ele sabe que não dá para falar assim tão rápido. A Maria também, que fez o curso, a gente, né, enfim, requer um certo suor para a gente falar sobre isso, né? Se é que a gente pode falar dessa forma, né? É verdade. Né, que realmente a gente sabe que não é um assunto fácil, mas requer a nossa reflexão, né? E nós, assim, como educadores, talvez seus alunos que são professores ou estão no contexto como aluno, eles conseguiriam também estar refletindo isso para produzir material de qualidade, pensando numa inteligência colaborativa, tá? Bom, de acordo com pesquisadores da Universidade College London, não é bem assim. O estudo mostra que o uso das redes tem diferenças significativas de acordo com a cultura local. Isso a gente entende, porque nós temos várias tribos, vou falar de tribos, que é a cybercultura. Então, você tem a tribo do pessoal que curte bicicleta, pedalada de noite, você tem a tribo do pessoal que gosta de fazer crochê, você tem a tribo do pessoal que gosta de refletir sobre a teoria da cognição, por exemplo, a neurociência. Então, nós temos várias tribos. Então, se a gente refletir um pouquinho, aonde estão essas tribos? Vamos lá para o Facebook. Quem aqui pode dizer que tem tribos no Facebook? Eu tenho várias. Todo mundo aqui tem tribo no Facebook? Quem são as tribos, gente? São os grupos. É aqueles grupos que a gente manda contato, o pessoal coloca, criam regras, tá? Que a gente vai entender o nome disso, e aí a gente participa. Ou seja, nós temos as nossas próprias tribos. Então, faz todo sentido cultura local, ok? Vantagem das redes sociais, né? O aluno passa a ter um papel mais ativo na etapa da aprendizagem. Eu falo aluno aqui com relação à aprendizagem, porque todos nós que estamos numa rede social somos alunos. Nós temos muita informação e a gente lê muita coisa. Será que aquilo é pertinente? Será que vale a pena para mim aquela informação que eu estou recebendo? Será que é verdade a informação que eu estou recebendo? Qual é o uso? Qual é a finalidade dela que eu vou dar para aquela informação? Então, aí é um momento de reflexão, tá? Bom, maior colaboração e partilha de ideias entre colegas e colegas, alunos, docentes, ou seja, veja como nós acabamos de ter o quê? Uma rede social que apoia ensino e aprendizagem. Qualquer interveniente pode criar e enviar textos, áudio e vídeo para a internet. Tem o problema de espaço? Ok, não tem problema. Você vai para uma rede que você não vai pagar nada por aquela mídia que você está compartilhando. Permite a ligação entre pessoas com perfis idênticos, visto que estas redes têm uma descrição dos interesses dos criadores, dos seus gostos e preferências. Nem todos respeitam isso. Tá? Tem pessoas que estão em grupos que não tem nada a ver, mas elas estão porque elas acham interessante o assunto, mas não a ponto de interagir. Quando acontecem essas coisas que estou falando, que nem esse exemplo, significa que nós temos uma rede que a gente chama de rede fraca ou rede frágil. Significa que se essa pessoa sai ou ela comenta algo que não é relativo àquilo que a gente está falando, eu posso perder o quê? Componentes da minha rede, que são os laços sociais. Isso a gente chama de rede fraca, rede frágil, tá? E aí ela permite que 2 ou mais pessoas editem documentos em um tempo real na internet, que pode ser integrado em trabalhos a desenvolver, como é um exemplo e que nos enquadramos aqui agora. E a motivação
aumenta quando a sua escrita passa a ser lida por milhares de pessoas em vez de apenas algumas. A gente sabe que quando a gente posta algo, uma pessoa vai lá e curte, outra vai lá e curte, curte, chega uma hora que você fala assim, gente, estou bombando, esse é o caminho que eu vou, a minha notícia está mexendo. Ah, mas por que aquilo que a gente tem, questões da sociedade que envolve criança, envolve animais de estimação, pessoas que passam por situações delicadas costumam ter um envolvimento muito grande, porém é um movimento descontrolado, ok? Que você não coordena mais a partir de tal momento, porque entra como apelo social, tá? Você tem várias pessoas que entram nesse contexto de apelo social. E as desvantagens, finalmente. Afastamento do sujeito do contato físico, né? A gente tem aí jovens, de repente, em casa, que a gente fala, puxa, é uma dificuldade, né? Porque a pessoa, enfim, ele está lá, mas ele está mais dentro daquilo que ele faz, ele não quer saber muito dos amigos, ele vai na escola que é presencial porque não tem jeito, ele é obrigado, ou ele não frequenta muitos amigos de final de semana, ele conversa muito bem com uma pessoa no WhatsApp. Mas se você tiver que encontrar pessoalmente, o assunto acaba não acontecendo, tá? Controle das informações pesquisadas, né? A gente não tem controle disso, nem do que a gente recebe e nem quando nós enviamos, porque não sabemos na mão de quem está caindo que vai compartilhar e pode mudar texto. Falta de infraestrutura dentro do próprio ambiente educacional e esse ambiente educacional também considera a nossa casa. Às vezes a gente não tem estrutura para segurar uma rede desse tamanho, que é o caso que aconteceu agora, com a pandemia. Se a gente parar para pensar, as empresas que vendem pacotes de dados nunca venderam tanto pacote de dados como agora. Eles estão com um público enorme e eles não estão dando mais conta do sinal, ok? Por isso que já vai vir uma prerrogativa em janeiro que os pacotes de rede do Wi-Fi vão aumentar, porque agora o Brasil está negociando um novo satélite de comunicação de sinal, então vai aumentar a nossa internet. Risco no uso de redes pela internet e o risco para o ambiente operacional, sim, com invasão, tá? A questão da segurança cibernética. E as proibições de uso de celular dentro da sala de aula. Se você tenta trabalhar de uma forma mais prática com ensino híbrido dentro da sala de aula e você proíbe o celular, você vai ter dificuldades na sua sala de aula, tá? Bom, aqui eu coloquei para vocês brevemente quais são os elementos, né? Então, ali no meio nós temos, muito importante destacar, uma rede, qualquer rede, tá? Eu estou falando de uma rede social virtual, qualquer uma. Então, nós temos aí dois pontos importantes, né? As pessoas que compõem a sua rede, elas fecham um laço social. Então, isso define quando uma rede é forte ou uma rede é fraca. O exemplo que eu dei agora anteriormente era uma rede fraca. Uma rede forte é quando essa rede é alimentada todos os dias e com um público específico. Você não corre riscos de abandono da sua rede, ok? E, finalmente, quem que compõe essa rede? Quem que cria o laço social? São as pessoas que interagem entre elas. Então, esses laços sempre precisam o quê? Serem fortes. Então, você tem duas maneiras de manter esse laço social. Pode ser com uma interação síncrona, como essa que nós estamos tendo agora em tempo real, ou uma assíncrona, que nós não temos esse contato naquele momento. A gente grava alguma coisa e disponibiliza posteriormente. Ele já não tem a mesma força que na questão da interação síncrona, tá? Porque a pessoa já não consegue interagir. Aqui eu coloquei alguns exemplos de interações síncronas que precisam acontecer de qualquer maneira. É o telefone, não dá para você ficar falando sozinho no telefone, não faz sentido isso. Você tem ali, por exemplo, o MSN, que tinha que ser síncrono, motivo pelo qual o MSN ele teve uma falência. Ele teve uma perda de 47% de usuários por causa disso. E aqueles que são assíncronos e síncronos, né? A gente tinha Orkut, Gmail, que são nossos e-mails, ok? Nós temos os blogs, Twitter, a gente pode também estar falando nas redes sociais como Facebook, enfim, quem fala em Orkut fala em Facebook, tá ok? Instagram, enfim. Três coisas importantes sobre a rede social da gente. Nós temos que sempre prestar atenção em três coisas para que você tenha uma boa rede social. A primeira delas é chamado de dimensão relacional, capital relacional. Quem são as pessoas que compõem a sua rede? Quem faz parte da sua rede? Está definido esse público? Essas pessoas estão participando e recebendo aquilo que elas foram buscar? Segunda coisa, capital cognitivo. Qual é a informação que você quer passar a elas? Essa informação vai ser útil?
elas vão fazer isso em qualquer momento, não precisa ser naquele, mas ela vai ter utilidade para essas pessoas, ela tem uma finalidade, um objetivo cognitivo, ou seja, de ensino e aprendizagem, por exemplo. E o capital normativo. Toda rede precisa ter normas claras. Então, quando você abre uma rede, qualquer que seja ela, mesmo que se fosse, vamos falar, um Facebook, você acabou de criar o seu perfil. Qual é a sua primeira publicação? Você vai criar o que a gente chama de branding. Então, você vai colocar assim, a minha rede social é destinada a amigos, familiares, pessoas próximas, que de uma forma ou de outra façam parte, estou fazendo uma rede colaborativa, olha, essa rede é colaborativa com a finalidade de partilhar informações sobre os conteúdos da minha aula, enfim. Então, isso, ele vai criar o tipo de rede que você vai utilizar. Todos nós temos grupos que a gente entra no WhatsApp, que você entrou uma vez, teve um tempo que estava bombando e de repente esse grupo morreu, mas você continua lá. Esporadicamente você recebe uma mensagem, ou você perdeu o interesse. Por quê? Porque essa rede ela não estava bem confeccionada, ela não estava bem montada, ok? Bom, os memes. Todo mundo fala assim, lá vem aqueles quadrinhos, aquelas fotos com memes, meu Deus, aquelas coisas escritas. Então é assim, gente, acreditem ou não, os memes, eles são temas de teses inteiras de doutorados com linhas de pesquisa fortíssimas. Por quê? Aí a gente trabalha com a neurociência. Aquilo que a gente vê, a gente memoriza mais rápido do que aquilo que a gente esteja lendo, porque você tem vários elementos de inteligências múltiplas atuando lá. Então, quando a gente coloca um meme, por exemplo, como esse que eu coloquei o exemplo, ó, cada vez que alguém escreve com certeza, daquele jeito, uma professora fica mais minutos na cama, pensando se vale mesmo a pena você ir dar aula naquele dia. Um outro exemplo, o problema não é usar memes, o problema é não saber usar os memes. Então, é assim, a questão do direito de imagem. A partir do momento que você tem pessoas públicas, por que eu coloquei esses dois atores? Ele é uma pessoa pública e ele tem um perfil público na internet. Isso que eu estou falando é importante. Se ele tem um perfil público, ou se você... Vamos supor que a Roberta vai lá e ela cria um perfil público. Eu vou dar um exemplo colocando a palavra Roberta, mas o Facebook, por exemplo, não aceita mais o professora tal. Vamos supor que ela criasse assim, professora Roberta Guadanucci, por exemplo. Quando ela colocou e ela criou um perfil público, isso significa que eu posso pegar qualquer hora a foto da Roberta que está aqui sentada, recortá-la e colocar uma mensagem de um meme qualquer, porque ela é figura pública. Ela não tem mais o direito na imagem dela 100% e precisa dar uma autorização judicial. Não há mais a necessidade de fazer isso. E aí isso vai vir de encontro à história da foto do perfil. Se você coloca a foto do seu perfil numa rede social que é uma foto mesmo, você está tornando aquela imagem pública, porque você abriu um perfil. Então, qualquer pessoa pode pegar a sua foto, reprogramar um perfil novo ou utilizar a sua foto para acessar dados que não são legais. Tá? Então, o que é certo quando você cria uma rede social com muita gente? Você está utilizando um avatar. Tá bom? Então, a gente precisa estar utilizando um avatar. Tá. Desculpa, gente. Eu pensei que era a Roberta me passando uma mensagem. Por isso que eu parei para ler, porque eu falei, gente, ela deve estar querendo me falar alguma coisa importante. Desculpa, gente. Desculpa, perdão. Então, tá um monte de gente aqui falando assim, gente, por favor, queria entrar, socorro, meu Deus. Só que assim, gente, eu disponibilizei o conteúdo. Depois, como a Roberta vai liberar esse conteúdo, eu também vou pôr no meu canal. Gente, eu passei para vocês lá o link. Quem não estiver conseguindo ver, eu ainda dei a informação. Se não conseguir entrar, copie o link e cole na sua URL que ele vai abrir. E não, gente, realmente... Dá para caber 100 pessoas aqui hoje agora, nesse exato momento. É vocês que não estão conseguindo entrar. Vocês estão precisando fazer curso com a Classmaker, gente. Pelo amor de Deus. Estão precisando fazer um curso, né, Roberta? Tem que fazer um curso de inglês para aprender a ler as mensagens, que está chegando lá em inglês, e aprender tecnologia. Gente, olha como é importante a tecnologia e o ensino de idiomas. Veja, quem não sabe um idioma, hoje em dia... vai ter uma dificuldade tremenda a partir de 2021.
como você vai estar inserido com um monte de tecnologia tá vindo e não consegue entender, não sabe o que é um browser, por exemplo. Ah, browser, brownie, acho que aquela bolacha, aquele biscoito, que não, gente, não é um brownie. O browser não é um brownie. Pode ter até MM em cima, mas não é. Já me perguntaram isso outro dia. Eu falei, não, gente, não escreve igual brownie. É gostoso, mas não escreve como brownie. Então, veja, é importante, tá? Essas dicas que a gente fala, o inglês agora, gente, quem não tem conhecimento... Gente, é conhecimento de sobrevivência, né? Vocês sabem que a gente fez uma live aí com... eu acredito que vocês não assistiram, a Maria assistiu. Foi uma live com o Ellis Merlin. E ele falou que a área da educação, das pessoas em geral, nós entramos num processo de seleção natural, involuntária. Então, o que é a seleção natural? Aquele que não consegue lidar com tecnologia e não entende idiomas, é uma pessoa que vai estar com problemas. A seleção natural vai... Bom, isso é até meio cruel, não? Mas ele falou assim, a seleção natural vai cuidar dessas pessoas. Eu falei, que horror, Elis. Ele falou, Carla, a gente não tem outra coisa para falar. Né? A gente chegou exatamente nesse ponto. Então, são duas coisas excludentes, gente. Inglês e tecnologia, idiomas. Não tem como, gente. Não tem mais para onde ir, ok? Bom, então, veja como é importante, né? Essa questão dos memes. Quando a gente passa mensagens rápidas com memes, você pode ter certeza que as pessoas vão lembrar muito mais rápido que se elas tivessem lido um parágrafo que você escreveu. Então, isso é importante, porque eles acabam contextualizando a imagem, as cores, a visão, a posição, o formato do meme com a mensagem que você passou, ok? Neurociência, tá? A gente explica isso. Bom, as redes sociais verticais, aqui é importante, a gente tem dois tipos de rede, né? A que a gente chama de social e a vertical, né? A vertical são aquelas que são segmentadas, e elas agrupam pessoas com interesse comum. Por exemplo, o Benê ele é professor de música. Quando o Benê criar a rede dele vai ser uma rede vertical, porque olha ele lá, com assunto específico, música. A Roberta, quando cria a rede dela, a rede dela é bem específica, é trabalho do quê? Idiomas. Não é qualquer idioma, é inglês. Então, veja como as nossas redes têm perspectivas. Então, quando a gente fala qual é o tipo da sua rede, gente, isso é janeiro de 2021. Qual é a sua resposta? É uma rede social vertical, porque ela tem segmentação, ok? Vou passar aqui para o próximo. Aqui coloquei uns exemplos de rede vertical. Por exemplo, o site 123 milhas. É um site para quem quer negociar suas milhas e vender. Então, é bem específico. Ninguém vai estar lá dentro falando de gato, por exemplo. TripAdvisor, então, o que você está fazendo ali, né? Você coloca fotos da sua viagem ao longo do percurso, você dá dicas de pousadas interessantes, qual é o melhor preço. É o pessoal que curte o travel, mochilão nas costas, tá? Bom, enfim, o Lonely Planet, ele fala sobre as pessoas que buscam um planeta mais sustentável. Então, é aquele pessoal que na casa deles não entra nada que não seja sustentável. Então, isso são redes sociais verticais. O nome é grandão, rede social virtual vertical, ok? E aí, finalmente, a gente entra nas redes horizontais, né? As redes horizontais, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, são bancos. Quando a gente entra, por exemplo, no nosso aplicativo de banco, por que eu falo que ele é uma rede horizontal? Porque o banco, de alguma forma, está acessando isso dentro da agência. Então, não são apenas pessoas que estão focadas. Você tem um interesse no banco? Tem. Eu quero acessar a minha conta corrente. Mas você tem vários produtos lá dentro. Eu não compro só seguro, por exemplo, com o Banco Itaú. Eu também movimento a minha conta no Banco Itaú. Ok? Eu também pago seguro da minha casa no Banco Itaú. Então, eu pago meu plano de saúde no Banco Itaú, eu acesso o Internet Banking. Então, isso é uma rede horizontal. Você não tem controle dos acessos que estão presentes na sua rede. Coloquei aqui como exemplo, por que eu joguei aqui o Facebook e o LinkedIn? Você tem várias pessoas nessas plataformas. E todo mundo, por exemplo, no LinkedIn, se conecta por cordialidade, porque aquilo é uma rede de trabalho. Tá? Então, ali você não fica postando coisas que apelam ao emocional, como acontece em um Facebook. O Facebook, você vê alguns trabalhos, mas eles não têm a mesma... Olha só, o LinkedIn, ele é uma rede forte.
tá? Ele tem um laço forte. Você não vê, por exemplo, algumas ofertas de emprego no Facebook que a gente pode dar credibilidade. Na verdade, aquilo que indigna no LinkedIn, ele migra para o Facebook para virar um meme. Então, veja que como a importância, né, do local onde a gente está inserido faz toda a diferença. Bom, usabilidade das redes, tá? 95% dos educadores não usam na avaliação de tarefas. 86% não usa no apoio individual aos alunos. 82% não usa para interpretação de texto. 73% não usa para jogos educativos. E 63% não usa para trabalhos em grupos. Por que eu coloquei isso aqui? Isso aqui agora mudou radicalmente, inclusive essa empresa que fala sobre a TIC Educação 2017, a CETIC, ela mudou e ela vai estar soltando um levantamento agora em janeiro para a gente, porque a gente teve esse boom da tecnologia por conta da pandemia. Então, entendam que esses números agora são alarmantes, ok? Cresceu muito mais e cresceu novos perfis e novos estudos. Deixei aqui embaixo a referência que é o cetic.br. A respeito das três dimensões, ou os três capitais que eu coloquei, eu deixei bem claro que esses 3 pontos, eles criam a nossa interação social. Então, quando a gente vai criar uma rede, não é só sair criando o usuário. A gente tem que refletir sobre o tipo de rede que nós queremos. Bom, terminei aqui minha apresentação, incrivelmente em 1 hora. Gente, dei uma acelerada mega monstro. Não tenho nem como explicar essa acelerada que eu dei, porque, gente, foi incrível agora. Eu me superei. São 4h05, 4h03. Na verdade, assim, como a Roberta falou que era 1 hora, né, eu poderia ter discorrido e, inclusive, ter puxado uma interaçãozinha. E eu vou aproveitar agora que a Roberta abre uma precedente aí para nós de 15 minutos. Eu acho que é importante, como a Roberta vai estar passando esse vídeo para frente, é bom a gente passar de que forma as redes sociais virtuais de maneira correta conseguirem impactar. Eu vou pegar primeiro de tudo o Benê. Benê, você pode falar um pouquinho? Posso? Você pode falar um pouquinho? Você tem... a gente sempre, quando faz um curso de redes sociais e a gente aprende a usar, nós temos 2 momentos na vida. O primeiro momento é o antes. É até o dia que você descobriu que a sua rede está terrível. E os dias que vêm dali para frente até o fim da sua vida. Então, fala um pouquinho como que foi isso, né? Como que você via a rede, como que era a sua rede e o que você entendeu agora e o uso que você está fazendo dela. Boa tarde para todo mundo, tá? Eu sou o Benê. Já estive um pouquinho antes aí com a Roberta e a Maria. Então, na verdade é assim. Eu sempre tive a rede e vou ser sincero, para mim, eu não tinha nenhuma noção, né? A rede era, eu entrava, cumprimentava, postava alguma coisa, tal. E quando eu fiz o curso, aí me veio à mente, obviamente não, veio mostrar como que é uma rede, como eu posso trabalhar com uma rede, né? Como educador de música e profissionalmente com os meus amigos. Então, mudou, lógico que mudou. Hoje eu sei o que eu posso fazer. Primeiro, foi colocado agora há pouco, a proteção da imagem, né? Você não deixar sua imagem exposta. Então, você usa um meme. Outra, você ter uma rede social onde você tenha pessoas para conversar do mesmo assunto. Então, no meu caso, professores de musicalização ou de música. Ou professores polivalentes que se interessem por esse assunto, né? Porque eu trabalho também com os outros professores. Você ter a condição de montar, como foi colocado, redes diferentes. Então, por exemplo, a minha rede social aberta, né, que é para famílias, para amigos, aquela que é para minha profissão, e posso também trabalhar com os meus alunos. Por que não? Eu também dou trabalhos. Vamos falar sobre Roma? Vamos falar sobre a história da música? Vamos pesquisar? Então, também me deu essa consciência. E é muito importante. E é muito importante a gente entender isto, né? Entender o que é uma rede, como que ela funciona, como que a gente consegue trabalhar. Então, gente, olha, depois que eu fiz o curso, aliás, durante o curso, né? Porque foi muito legal, porque não foi um curso onde a Carla ficou falando para a gente. Foi um curso interativo. O grupo falava, o grupo perguntava.
surgiram dúvidas. Teve um dia que nós colocamos a Carla na parede. Foi mesmo. Né? Ela pediu Foi para mesmo. gente fazer um trabalho e todo mundo, porque não é um assunto tão fácil. É verdade. A parede tinha um sentido, né? Nós falamos, olha, Carla, a gente foi, nós não conseguimos. E aí foi legal, porque ela falou, olha, assim, assim, assim. Aí aclarou, né? Então é legal, é legal. Para mim foi muito importante e é um passo novo, né? É um passo novo agora para essa minha vida aqui. Eu só fiquei preocupado agora, viu? Porque para 2021 eu não falo inglês. Seria isso, tá, gente? Em suma, seria isso. O antes, né, que eu usava a rede por usar e hoje eu tenho consciência de como eu vou utilizar essa rede e como vou fazer. Inclusive, eu estou montando a minha rede com professores de musicalização. É isso. Então, veja assim, é como que a perspectiva da gente muda em relação aos cenários, né? Aquilo que a gente faz. Maria, você quer falar um pouquinho também? Claro. Sempre, né, Carla? Tá. Sempre, né? Bom, o curso para mim, todos os cursos que eu fiz na Climaker, para mim, estão sendo muito importantes, né? Uma que eu até brinquei com a Roberta, né? Com o computador, a gente não se dá muito bem, né? Então, entender essa parte da tecnologia, como você usar, o que você pode usar, o que você pode transformar para você utilizar para você, é muito importante. Eu acho que esse é o processo que nós estamos aprendendo aí, né? Como utilizar e nos proteger também, né? Porque às vezes nós postamos coisas que podem reverter contra nós, né? Então isso é muito importante, saber aonde você pode chegar. E você entender aonde pode chegar e como pode utilizá-la é o mais importante. E foi isso que eu aprendi no curso, né? Como utilizá-la. Isso é o importante. Como o Benê falou, foi um grupo maravilhoso, foi um grupo que interagiu muito, muito mesmo. Foi um grupo maravilhoso, né, Benê? O Benê, gente, é um amigo meu, trabalhamos, é um professor maravilhoso, trabalhamos juntos durante muitos anos, né? Então a gente se conhece há uma década aí, pelo menos. E eu só tenho que agradecer a Classmaker pelos cursos oferecidos. Eu acho que quem puder fazer, gente, faça, não perca tempo. É um jeito de você se atualizar. Esse é o precedente, né? Atualizar, porque hoje temos que nos atualizar e temos que interagir com esse processo. Isso é o mais importante, tá? Obrigada, Classmaker. Obrigada, Carla. Bom, eu acho assim que é interessante a gente entender, né? Qual o uso que você sempre dá para qualquer informação, qualquer coisa que você aprende, tá? Queria agradecer, Roberta, você ter aberto esse espaço aí para a gente poder falar um pouquinho sobre as redes sociais. Realmente eu gostei bastante. Espero que, enfim, vá gerar aí alguma coisa, algum fruto lá na frente, que o pessoal goste, entendeu? Que o pessoal se interesse. E agradeço muito o convite. Eu que agradeço a presença, ter aceitado o convite, muito enriquecedor, como sempre. E é isso. Bom, então, gente, é isso, né? Agradeci, aí tem algumas formas de Obrigada, comunicação, enfim, também quem quiser pegar a informação da Roberta também divulga as informações dela, da Roberta, sem problema nenhum, e eu acho que vice-versa, né? Exatamente. Então, bom, o seu já está tudo aqui, né? As informações, quem Tá, precisar. tá. E do curso da Maria também é tudo aqui na Classmaker. Então, são as mesmas informações. Da Maria, Maria que a gente qual estava que... falando antes, né? Ah, tá. Maria, então fala aí qual é a data do seu curso de aprendizagem criativa, porque eu não lembro, eu tô com um monte de data, não... É dia 27. Começa dia 27, das 14 às 17h30. Ah, tá, ok. E nós vamos ter o curso de Educação 4.0 no dia 19, tá? Eu tive que mudar a data porque vai coincidir com a data do curso do Igor de Realidade Virtual. E o Benê também tem um curso que fala sobre musicalidade, como ferramenta de inclusão também, né, Benê? Também. Não tomo... Isso. Fala sua Isso. data do seu curso, por favor, e horário. Então, o meu curso, ele deve começar agora, acho que é a semana que vem, na terça, tá? Das
19 às 23h30. Deu Tá. para ouvir? Porque Deu. minha internet está meio bagunçada. Só falar uma coisinha, Roberta. Lá na fala da Maria, você falou que a nossa apresentação é semana que vem, é dia 9. Desculpa, gente, falei errado. Então é dia 9. É que eu vim, quando você falou, fiquei na dúvida, eu vim aqui olhar no meu Obrigada, WhatsApp, Benê. tá bom? Só para te relembrar. Eu te agradeço. Então tá bom, gente. Então é isso, né? A gente se despede e aí eu tiro a apresentação, é isso, né? Que eu tô segurando. Tá É bom, isso. então. Tá bom, Depois você gente. me manda o vídeo então, Carla, por favor, para eu postar lá para as minhas alunas. Sim, o Serguei Tá bom? já renderiza ele agora, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Feliz Dia dos Professores para todos nós. Verdade, Obrigada. verdade. Amém. Tchau, Tá, gente. tchau. Tchau, Tchau, bom gente, fim de tchau. semana. Tchau, tchau.